O tema de hoje é o seguinte, né? Assim, a gente está num episódio, né? Não entrou no mundo digital, tá perdendo dinheiro. Engraçado falar isso, né? Porque quando a gente fala de mundo digital, a gente tem que investir mais, mas a gente acaba ao contrário, né? Se a gente não entra no mundo digital, a gente acaba perdendo dinheiro, né? E quando a gente fala de entrar no mundo da odontologia digital, o mundo é digital, né, gente? O mundo é totalmente digital. Tudo que você faz é digital, através de um celular, principalmente, através de um computador. Né? Então, nada mais, né, assim, que seria uma consequência a odontologia ser digital também. Então, se a gente não adianta a gente hoje falar que faz odontologia digital, se a gente não faz ela full, assim, em todas as etapas. Eu sei que demora um pouquinho a gente começar a fazer todas as etapas, mas quando você entra em todas as etapas digitais, você não quer sair mais. Eu sei que existe aquela, às vezes, aquele conforto, não, não vou fazer isso aqui, eu vou fazer ainda pelo modo convencional, mas assim, eu já passei por isso também, e eu estou aqui justamente para tentar convencê-los, né, a fazer dessa forma também. Não me custa nada fazer isso, então vou tentar convencê-los a fazer dessa forma. Tá? E sem zero investimento, o mais legal disso tudo, zero investimento, nada contra quem quer investir, mas o investimento é zero. Eu pratico a parte de implantodontia digital. Eu falei isso na semana passada, até brinquei, né? Eu não faço mais cirurgia guiada no consultório. Né? Como assim, Max? Tu não faz mais cirurgia guiada? Não, não faço mais cirurgia guiada no consultório. Eu faço hoje, pratico hoje uma implantodontia guiada, bem diferente disso. A cirurgia guiada talvez seja mais limitada do que a gente pratica em consultório, e a implantodontia guiada ela é mais completa. Tá? Eu falei isso na live de semana passada, e acho que tem até já o vídeo aí no meu Instagram, no YouTube. Tá completinho aí, tá? Sobre isso. Bom, então, assim, se hoje você faz cirurgia guiada, você não faz somente cirurgia guiada. Se você só faz a instalação do implante através de cirurgia guiada, não faz a escolha do componente, não faz a, o escaneamento para fazer a prótese, você só assim, só faz cirurgia guiada. Agora, quando você usa todos os recursos digitais de um software de planejamento, de um software protético, né, para prever o que você vai utilizar dentro naquele seu trabalho, você deixa de fazer uma cirurgia guiada e passa a fazer uma implantodontia guiada. Então, a partir de hoje, vocês vão me ouvir muito falar em implantodontia guiada, não necessariamente em cirurgia guiada. Né? Digamos que a cirurgia guiada seja um nicho da implantodontia guiada. Então, a gente vai que vem da implantodontia digital, odontologia digital. Tá? Então, vocês vão me ouvir muito falar sobre isso durante as aulas, durante as lives aí que a gente tem. Quem quiser assistir um pouquinho diferente, a gente está lá no YouTube, no canal Maximilian, Dr. Maximilian Almeida, tá bom? Então, vamos lá, tá? Quem tiver dúvida, quem quiser participar, manda aí no direct, tá? Dúvida aí direta, né? Ficamos assim, tá? Então, desde que a odontologia, né, a gente começou fazendo bem, na verdade, quem tem mais aí de 5 anos de formado, né, não muito distante daqui, né, sempre faz uma odontologia analógica, digamos assim. Assim, deixar bem claro uma coisa, tá? Não existe. Vou fazer uma comparação, mas para vocês entenderem que a gente vai dar preferência à parte da odontologia digital. Independente de ser analógico ou digital, ela tem que ser boa, tá? Mas com os recursos digitais a gente consegue mais precisão no que a gente faz, tá bom? Então, assim, se você tem mais de 5 anos de formado, você já faz uma odontologia convencional, né? Odontologia analógica, onde você usa conhecimentos que você aprende na faculdade para executar os processos dentro do consultório. Né? Vamos direcionar diretamente para a implantodontia, tá? Você faz uma especialidade. Você vai lá no seu curso de implantodontia, olha uma tomografia, olha uma radiografia panorâmica e faz uma cirurgia à mão livre. À mão livre. Simplesmente com conhecimentos empíricos que você tem ali durante o processo. Você escolhe o posicionamento do implante baseado numa informação, muitas vezes,
visual que você tem. Quem nunca que fez uma instalação do implante sem um mínimo de um guia de acetato, né? E fez uma instalação do implante baseada numa informação, imaginando, de repente, que a plataforma do implante fosse sair no centro de um pré-molar, por exemplo. Tá? Isso é um conhecimento empírico e analógico, que você usou simplesmente o conhecimento que você tem ali, né? O recurso que você tem ali físico, né? Nem um modelinho que você fez, né? Muito menos nenhum modelo que você fez. Tá? Isso é analógico, tá? Assim, porque você não está utilizando os recursos que você tem dentro da odontologia. E a odontologia hoje ela é 100%, gente. 100%. Quem faz aqui sabe disso. Tá? Ela é 100% digital. Totalmente. Tudo que você faz dentro da implantodontia, principalmente porque eu estou mais, né, eu estou dentro da implantodontia com mais, digamos assim, com mais consistência. Né? Claro que outras especialidades também tem, a gente tem a ortodontia totalmente digital hoje, nível de planejamentos, enfim, a implantodontia. A prótese, então, ela é totalmente digital hoje. Né? Não tem como... mesmo que você faça um processo analógico dentro do consultório, uma moldagem convencional, né? Mas quando vai para o laboratório, ele é totalmente digital. Então, assim, você está, digamos assim, fazendo um processo misto, analógico e digital. Funciona? Claro que funciona, que só funciona, e isso é a causa do que a gente utiliza hoje, né? Foi a referência que a gente tem hoje para trabalhar com a parte digital, se não existisse esse analógico. Mas como tudo evolui, a gente também precisa evoluir dentro da nossa odontologia. Então, o digital, ele é uma realidade, ele não é uma opção, ele é uma realidade, totalmente, tá? Não, eu acho que hoje, na minha opinião, assim, não existe espaço para a gente trabalhar, e o paciente, ele percebe isso, para a gente trabalhar somente no analógico. Eu sei que é difícil entender isso, a galera fala assim, porra, Max, mas é complicado eu sair ainda por aquele meu método, eu gosto de fazer minha moldagem ali convencional. Nada contra fazer isso, né? Mas você precisa evoluir, e como eu disse logo no início, você vai começar a deixar dinheiro na mesa, e eu vou explicar isso, tá? Para você entender por que você deixa dinheiro na mesa quando você faz. Se você já está fazendo cirurgia se você faz cirurgia convencional de implante, eu sempre vou falar convencional e guiado, tá? Convencional a mão livre, sem moldeira de acetato, tá? Aí você tem uma parcialmente guiada, que eu falo que é com moldeira de acetato, e a totalmente guiada é com guia cirúrgico impresso. Eu falei isso na aula, tá? Semana passada. Existem 3 tipos de cirurgia de implante. A cirurgia mão livre, a parcialmente guiada, né? E a totalmente guiada. Tá? A mão livre é sem nenhuma referência, a parcialmente guiada você utilizando uma moldeira de acetato, porque a moldeira de acetato é um guia para você, ela é parcialmente guiada, mas você tem que remover o guia. E a totalmente guiada, onde você utiliza um guia impresso feito através de um planejamento cirúrgico digital e utilizando um centro de planejamento. Pessoal, vou falar mais uma vez, sempre utilize um centro de planejamento. Tá? Para quem investir em impressora, para quem investir em scanner, a não ser que você tenha muita grana para fazer isso, tá? Porque isso demanda tempo, a não ser que você tenha tempo para fazer isso. Mas nós, simples mortais, né? Tem algum planejador aqui dentro? Tá. Mas nós, simples mortais, a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Então a gente impressão, essas coisas. Tem uma galera que gosta, que vive disso, mas a gente simples mortais está no consultório todos os dias, eu pelo menos eu não consigo conciliar dentro do meu consultório se eu tivesse uma impressora que vai fazer planejamento digital, tá? Então eu trabalho com os parceiros do centro de planejamento. Então existem esses 3 tipos de cirurgia, tá? A mão livre, parcialmente guiada e totalmente guiada. Quem faz cirurgia guiada hoje, né, que faz parte da implantodontia guiada, já passou por esses 3 processos. Então, você evoluiu, você saiu de uma cirurgia mão livre, que você fez o seu curso de pós-graduação em implantodontia, tá? Depois, ali dentro do seu curso, você fez uma cirurgia parcialmente guiada, eu falo sempre isso, a gente sempre fez cirurgia, na verdade, a cirurgia de implantodontia, assim, em geral, ela sempre foi guiada, tá? Sempre foi, é um nome guiado.
Por isso que eu deixei de usar o nome cirurgia guiada e passei a utilizar uma implantodontia guiada, né? Ela sempre foi guiada. Mesmo que você faça ela à mão livre, você utilizou um conhecimento anatômico ali de um dente na posição, eu vou fazer um pré-molar, vou facilitar, né, um pré-molar superior, vou facilitar mais ainda, um 24, mais fácil ainda. Você utilizou de um conhecimento anatômico que você tem na hora de fazer uma primeira perfuração, por exemplo, e colocou um pino de paralelismo. Isso é uma cirurgia guiada, porque é guiada por um conhecimento que você tem. Depois você evolui com a moldeira de acetato, que já facilita bastante, e depois com guia cirúrgico impresso. Gente, impresso, tá? Impresso ou fresado, tanto faz, tá? Eu já utilizei as duas formas de guia cirúrgico, tanto impresso quanto fresado. Bom, os dois funcionam muito bem, estabilidades muito boas, então funcionam bem bacana. Tá? Pena que ainda que o guia fresado tem um custo maior, né? Se não tivesse, seria ótimo. A gente poderia usar guias fresados, né? E é mais rápido, né? Digamos assim. Mas, na minha opinião, é menos trabalho para o centro de planejamento. Tá? Não tem pós-cura, não tem nada disso. Então, a gente utiliza essa parte de implantodontia, né? Nessa parte, então você começou dessa forma. Só que, assim como a odontologia ela vem evoluindo digitalmente, a implantodontia também vem evoluindo digitalmente. Desde todos os processos, desde a cirurgia de instalação do implante até a finalização protética, tá? Quando eu comecei a fazer implantodontia guiada, lá atrás, em 2015, 2016, full, né, assim, para todos os casos, a gente só tinha a opção de fazer a instalação do implante. A gente não tinha recurso para, de repente, a gente não tinha impressão, né, 3D com tanta precisão, a gente não tinha softwares tão precisos que a gente pudesse imprimir, por exemplo, um provisório, né, para a gente poder fazer a instalação desse provisório. Tá? Hoje, a gente já consegue fazer dessa forma. Então, você deixa de fazer pelo método convencional dentro do seu consultório, você está fazendo, pegando um dentinho de estoque, e já vem do laboratório esse provisório, já com perfil de emergência que você quer, do tamanho do componente que você quer. É por isso que eu falo que a gente faz uma implantodontia guiada, a gente não faz só cirurgia guiada, desde o momento que você faz um planejamento cirúrgico e protético do seu caso, e você vai lá e opera, e já pede ao centro de planejamento o tamanho do componente que vai utilizar, né, o tamanho principalmente do transmucoso, né, digamos assim, que você vai utilizar, né, e para uma captura imediata, e já vem um provisório fresado ou impresso, entendeu? Você está utilizando todos os recursos digitais, você não está fazendo ali, pegando um dentinho empiricamente para poder fazer um provisório. Ah, Max, mas pô, funciona. Eu não estou falando que não funciona, tá? Se funciona, é porque, quer dizer, se funciona é porque tem casuística para isso, tem comprovação para isso. Só que, da mesma forma, evolui, você precisa. Tudo não evolui, endodontia evolui, ortodontia evolui, prótese evolui, e na questão da escolha do componente da prótese sobre implante também vai evoluir. Tá? Então, você tendo essa facilidade de trazer o componente e o provisório já pronto do centro de planejamento, que hoje em dia muitos centros de planejamento já mandam isso para você, né? Eu, por exemplo, toda vez que eu faço um planejamento de uma cirurgia onde eu tenho a possibilidade de fazer um carregamento imediato, eu jamais, nunca, né, daqui para frente, jamais vou fazer um provisório na mão. Tá? O provisório, normalmente, ele virá já do centro de planejamento, junto com o tamanho do componente que eu vou utilizar, tá? Para eu poder ter uma maior precisão, ganhar tempo na cirurgia. Toda vez que você... A grande vantagem do digital, hoje, é a economia de tempo. Tá? É uma grande vantagem hoje que você ganha tempo. Mas como assim, Max, eu ganho tempo? Né? É porque você evita alguns processos que você faria no consultório. Vamos começar pela parte quando começou a implantodontia guiada, a cirurgia guiada lá atrás. Quando começou lá atrás a cirurgia guiada, a gente fazia como? A gente precisava, obrigatoriamente, a gente não tinha scanner intraoral, uma certa qualidade que a gente tem hoje. Pensa em 2016,
Bombou o scanner intraoral, gente, em 2016 e acho que não me engano 2017, quando bombou o scanner intraoral, que vieram que não, antes do scanner intraoral, a gente tinha poucas opções no mercado e poucos profissionais sabiam utilizar, tá? O meu primeiro contato com o scanner intraoral foi o scanner da Cirona em 2001. Caraca, velho pacas isso, né? Foi o primeiro contato com o scanner intraoral, mas é o único que tinha e não era tão preciso em 2001, porque a gente tinha que fazer casos totais, era basicamente impossível fazer, porque o scanner não tinha precisão para isso. Hoje em dia, não, né? Então, quando a gente começou a fazer a cirurgia guiada, lá atrás, a gente só utilizava, a gente precisava moldar o paciente, né? Eu moldava o paciente, sempre moldagens totais, com materiais de alta precisão, sempre, com silicone de edição, sempre. Tá? Nunca alginatos, eu sei que alguns centros de planejamento aí recebem moldagens, moldes escaneados em alginato, mas não é preciso, infelizmente. E fazer essas moldagens, e eu obrigatoriamente precisava fazer o escaneamento desses modelos obtidos através dessas moldagens, né? Através desses moldes. Né? E, assim, a gente gastava-se tempo e dinheiro para fazer isso. Porque eu precisava de uma consulta para poder vazar o gesso, quer dizer, para poder moldar, e dependendo do caso, casos sempre moldeiras totais, né, moldes totais, sempre dava trabalho. É claro que a gente só fazia a moldagem da arcada, que a gente ia trabalhar, mas sempre era interessante fazer moldagens igual a gente faz escaneamento, né, dupla arcada, arcada superior e inferior com oclusão, porque isso facilitava no momento do enceramento, mandar para o centro de planejamento fazer um enceramento, né? E o mais legal disso, olha só que louco isso, gente, eu falo que quem não faz hoje implantodontia guiada está perdendo dinheiro, tá? Ou está gastando mais dinheiro do que vocês imaginam. Quando eu fazia, lá atrás, poderia até falar que a cirurgia guiada tinha um custo maior, só que hoje ela tem menor. Por quê? Porque olha só o que eu precisava fazer. Eu precisava moldar o paciente, total, o silicone de edição, superior e inferior. Se eu fosse fazer, por exemplo, uma M-arcada de 24, 25, 26, eu precisava fazer 2 moldagens. Presta atenção nisso, gente. Olha só como a gente lidava com isso, e tem gente hoje que reclama que cirurgia guiada é inviável, implantodontia digital é inviável. Eu precisava fazer 2 moldagens, porque uma eu precisava fazer um enceramento. Na verdade, 2 moldagens, eu consigo vazar 2 vezes o gesso no modelo de silicone de edição, né? Tem precisão para isso. Mas eu precisava fazer 2 vazamentos de gesso de extrema qualidade, né, nessas moldagens, nesses moldes, né? Para que eu conseguisse encerar, fazer um enceramento ali, eu tinha que pagar o laboratório para poder fazer o enceramento, tá? Para na hora de fazer o planejamento cirúrgico, o laboratório, o centro de planejamento, ter uma referência. Né? Ele tinha referência da arcada sem dente e a referência da arcada com dente. Por que a gente fazia dessa forma? Porque simplesmente o centro de planejamento, os softwares eram limitados até nível de enceramento. Não tinha tanta precisão na hora do enceramento. Então, eu tinha que pagar o laboratório para poder fazer tudo isso. Então, eu tinha um custo do molde, da moldagem com silicone, o custo do gesso e o custo do laboratório para poder fazer o enceramento. Tá? E depois mandava para o centro de planejamento. Alguns centros de planejamento, só para vocês terem ideia, possuíam scanners de bancada, onde a gente conseguia fazer escaneamento lá dentro do centro de planejamento. Só que outros não possuíam, então a gente tinha que fazer um escaneamento, um scanner de bancada em outro laboratório, isso gerava um custo extra, tá? Para poder fazer o planejamento, às vezes, de 2, 3 implantes. Então, assim, tinha um custo, com certeza, mais alto, tá? Mas era a opção que a gente tinha. Mesmo com esse custo mais alto, a gente queria precisão nos casos. Pô, mas eu preciso disso, eu estou fazendo um planejamento reverso, eu preciso dessa forma. Tá? Hoje, gente, na boa, tá? Na boa. Hoje, o custo é zero. Se você não adquire scanner, não adquire impressora, se você trabalha com centro de planejamento... Gente, no país, cara, tem dezenas, quem sabe, centenas de centros de planejamento, ou grandes centros de planejamento, ou pequenos, ou colegas, né, que têm um pequeno centro de planejamento no país, tá?
Eu sei que a galera gosta de comprar, gosta dos brinquedinhos. Cara, mas manda para o centro de planejamento. Não fica... Ah, eu quero fazer, eu quero me tornar um centro de planejamento. Tá, beleza. Aí tu vai comprar e você vai se tornar um centro de planejamento. Agora, comprar para ter... Se você tem demanda, beleza, mas isso demanda tempo e dinheiro. Então é muito mais fácil você terceirizar esse tipo de serviço. É muito mais barato isso, tá, para você. E hoje está muito mais ainda. Lembra quando eu falei agora há pouco que eu precisava gastar horrores, moldes, um monte de coisa? Hoje em dia é mais fácil, né? Sem contar com a hora clínica que o paciente está lá no consultório, né? E entra no mesmo a questão que você, Max, eu não faço cirurgia guiada, porque cirurgia guiada vai me comer um tempo, enfim, eu não vou fazer, tá, né? Porque, porra, vou gastar aqui na hora de botar o guia cirúrgico. Gente, o guia cirúrgico, o custo é pinto, tá? É pinto perto do benefício que você tem utilizando a implantodontia guiada. E não tem mais essa parada assim, eu não vou usar. Não, cara, ou você usa ou usa, tá? Outro dia eu ouvi de um colega que tá, não, cara, eu uso só para aqueles casinhos complicados. Qual caso não é complicado? Para mim todos são. Não sei vocês aí, mas para mim todos os casos de implantodontia são complicados. Eu brinco, né? A implantodontia não tem borracha, né? Errou, errou. Tá? Errou a posição do implante, não, se ele está lá instalado, você não desentorta ele mais não. Tá? A única coisa que você vai conseguir corrigir é com componente. Tá? Ou você vai perder em estética, perder em função. Tá? Casos múltiplos, beleza, você pode corrigir com componente, mas casos unitários você vai ter um probleminha. Tá? Principalmente em angulações, então um probleminha. Tá? Dessa forma. E hoje, eu tenho um custo muito menor, eu tenho certeza que você vai ter um custo muito menor quando você passa a fazer implantodontia guiada. Porque hoje a gente não molda mais o paciente. Zero de moldagem. Eu, pelo menos, eu não moldo mais. Exceto raras exceções, casos totais, que aí realmente não tem jeito. Tá? Casos totais, onde a gente, né, porque o scanner ainda, não é que o scanner não escaneie casos totais, mas é que muitas das vezes a própria pessoa que escaneia, ela não tem uma experiência suficiente para escanear. Né? Quem tem scanner aqui? Né? Tem gente que tem scanner. Tá? Eu lembro de uma frase, quando a gente começou a ver scanner em 2017, para você ter mais precisão mesmo, assim, em fevereiro de 2017, foi meu primeiro contato com o scanner da Trishape, o Trios, tá? 5 anos atrás. Né? E eu sei que muita gente comprou, aí logo em seguida veio o IN, né? Veio congressos, essas coisas, e logo em seguida a galera comprou scanner. Né? Muita gente, assim, se frustrou muito, porque achava que era simplesmente colocar ali um scanner e botar a luzinha, como dizem aí, e deixar rolar. E não é, né? Na minha opinião, escanear é muito mais difícil do que o processo de moldagem. Ele é mais difícil, só que ele é mais preciso. Entendeu? Mas quando você domina a técnica, ou quem vai escanear domina a técnica, ele é muito mais preciso. Tá? Eu, por exemplo, eu não escaneio, eu não tenho scanner no consultório, eu simplesmente terceirizo o serviço, mas a pessoa que vai escanear no meu consultório, ela tem um autoconhecimento em escaneamento. Digamos assim, é o Jedi do escaneamento aqui na minha cidade. Então, quando eu vou escanear, fica muito mais fácil. Ou seja, ele já passou pela curva de aprendizado de escaneamento, coisa que eu não quero passar, não sei se você quer passar por isso, tá? Para poder fazer os meus casos. Então, eu não tenho investimento, meu custo é zero. Né? Eu não preciso, porque eu não estou gastando material de moldagem. Né? Dessa forma. É isso aí, a scanner é a curva de aprendizagem eterna. Olha, não vou nem falar isso porque eu penei. O scanner eu conheço desde 2001. Imagina o que eu já penei com essa parada. Desde 2001. E até hoje eu não sei bulufas da parada. Entendeu?
Porque eu escaneio toda semana, eu tenho vários casos, assim, a gente escaneia toda semana para implantodontia guiada, para convencionais. Cara, é muita loucura. O software trava, tem atualização, enfim, é muito doido isso. Já perdi caso de escaneamento, sumiu dentro do computador o escaneamento. Enfim, essas paradas. Mas sim, é uma curva de aprendizado eterna desde né, comparando a parte de implantodontia e odontologia, tá? Que sempre tem evoluções, tá? Então, assim, é importante a gente entender esse processo. Hoje eu tenho custo zero para fazer uma implantodontia, para fazer um planejamento de implantodontia guiada, porque eu não moldo mais, né? Eu não gasto meu tempo moldando ali. Eu simplesmente mando para um centro de plano, para uma radiologia onde ela vai fazer os dois serviços, escaneamento e tomografia. Ou seja, aquele custo que eu teria de fazer um molde, fazer um enceramento diagnóstico, para fazer uma moldeira de acetato, entendeu? Para poder fazer uma cirurgia parcialmente guiada, eu não tenho mais, tá? Zero. Quem paga isso agora é o paciente dentro da radiologia. Então, aquela só hora clínica que você perderia, que você perde no mínimo 1 hora para fazer molde, vazar gesso, essas coisas, o paciente está fazendo lá na radiologia. Então, seu custo é zero. Ah, Max, mas o centro de planejamento ele tem que planejar tudo, ele vai te cobrar para planejar. Mas o custo, muitas vezes, que ele vai te cobrar para planejar, entre planejamento e impressão do guia, é o custo que você vai ter de enceramento diagnóstico no método, no modo analógico, de impressão, de um vazamento de gesso, por exemplo, de gasto com material de moldagem e de pagamento de laboratório de prótese que fez sua moldeira de acetato. Sendo que é muito doido isso, gente. Eu, quando comecei a fazer cirurgia guiada, o pessoal, a primeira coisa, gente, cirurgia guiada é cara. Velho, com certeza era. Quando eu comecei a fazer, era, porque eu tinha um custo muito mais alto do que eu tenho hoje. Hoje em dia eu consigo fazer. Na verdade, não existe opção de implantodontia. Vou falar cirurgia guiada agora, mas todo mundo sabe o que é implantodontia guiada. Não existe mais opção em consultório de implantodontia, cirurgia não guiada, totalmente guiada. Não existe mais isso. Não tem aquele caso assim, pô, Max, mas esse cacique aqui tá moleso, igual ontem, apareceu um elemento 24. Sabe aquele 24 que tem 9 milímetros de crista óssea ali, de espessura de crista óssea, né, de diâmetro? Não, vamos fazer guiado, tá? Porque eu vou ter precisão na instalação do implante, mas eu vou ter outras informações, naquele caso, que vai me ajudar muito lá na frente. Eu vou ter o tamanho, por exemplo, do meu transmucoso se eu tiver que fazer uma captura imediata, né? Eu não vou ter que ficar procurando isso na hora de operar, de botar lá um selecionador de munhão e ficar assim, olha, não, esse aqui é de 2,5, de 3,5, de 1,5, sei lá, de 0,8, tanto faz. Já vai vir isso, já vem isso do laboratório. Quem é planejador que está aqui sabe muito bem o que eu estou falando, que já manda isso para a gente, tá? E o laboratório já manda o provisório já pronto, né? O tempo que você perderia, muitas vezes, fazendo um desgaste de um provisório na boca do paciente, com dente de estoque, de fazendo um reembasamento, de fazendo a perfuração central dele para fazer a captura de um provisório, se ele for um provisório parafusado, você já vem isso de laboratório pronto, já vem com orifício ali de captura. Em algumas situações, mas aí tem que ser mega Jedi mesmo na cirurgia guiada. Tipo assim, a pessoa tem que ser muito Jedi na parada, mas tem gente que já faz isso, eu já fiz dessa forma, tá? O provisório, ele já vem pronto e já unido no link ali, né? Já vem unido no componente, ou seja, você já coloca ele direto sem ter que fazer a captura, o reembasamento dele, você só faz a cimentação em cima do componente. Mas isso tem que ser muito Jedi mesmo, assim, um nível faixa preta Jedi da cirurgia guiada, porque o seu implante ele não tem que ter nenhum erro de angulação, mesmo com guia cirúrgico, ele tem que estar totalmente preciso, e hoje está muito mais preciso, tá? As impressoras hoje, elas estão muito mais precisas, assim. Quem já passou por essa evolução, né, a nível de impressora, estão muito mais precisas. Então, a cirurgia hoje, cara, tá ficando muito mais fácil. Se ela fica mais fácil, se eu ganho tempo, eu economizo dinheiro, tá? Então, vocês têm que entender isso. Olha só, a economia, você compara aí
Vou fazer moldagem do paciente para fazer uma moldeira de acetato, isso vai me consumir tempo, aí eu pego aquele caso que eu tenho que moldar total o paciente tem trocentas próteses fixas, onde o material de moldagem agarra, quem nunca passou por isso, né? Agarra na parada, ou do que você fazer um escaneamento, ou aquele paciente que tem ânsia de vômito, aí tu quer moldar. Faz o raio do escaneamento, economiza dinheiro. Ah, eu tenho que pagar o cara para vir aqui. Beleza, paga o cara para ir no seu consultório. Mesmo pagando ele, faz o que eu faço. Anota aí a parada aí. Faz o que eu faço. Eu não tenho scanner, gente. Zero de scanner. Não tem scanner. E nem pretendo ter, tá? Tão cedo. Eu faço escaneamentos no consultório 2 vezes ao mês. 2 só. Só. Escaneamento para prótese. 2 vezes ao mês. Somente. Hoje está na moda isso, né? Botox Day, não sei o que lá, Day. Lá no consultório é Scan Day, tá? Onde eu separo o dia apenas para fazer escaneamento de todos os pacientes. Ou seja, já não vou ter que sublocar o implante, o implante. Sublocar o implante é ótimo. Eu já não vou ter que, eu já não vou ter que sublocar o centro de planejamento, lá perdão, centro de planejamento, a pessoa que tem o scanner. Então eu já passo o dia inteiro. Dilui o custo dele em todos os trabalhos que você vai fazer. Tá? Sabe quem vai amar isso? Sua secretária. Tá? Não vai ter um modelo de gesso para vazar. Tá? Sabe quem vai amar isso? Você. Você não vai precisar de um componente, nenhum análogo, nenhum transferente analógico mais no consultório. Tá? Sabe quem vai odiar você? A empresa de implante. Porque você não vai comprar mais transferente, você não vai comprar mais componente de laboratório, você não vai comprar mais nada disso. Você simplesmente vai ter somente transferentes digitais, né? Escambares, né? Gigas de escaneamento. É o que eu tenho no consultório. Eu não tenho, não que eu não tenha, tá lá guardadinhos componentes analógicos, mas eu não tenho mais quase análogo que vai para consultório, para laboratório, não uso mais, eu não tenho nada disso. Né? Transferentes, né? O mais legal de transferente de analógico é o seguinte, sempre vai, raramente volta do laboratório, né? Ou volta faltando pedaço. Então, é um investimento constante no consultório, transferentes de implante. Nos casos dos transferentes digitais, são gigs, a gente não tem isso. Vocês vão utilizar lá, igual eu tenho. É claro, você tem que ter para todas as plataformas, para todos os implantes que você trabalha. No caso da empresa que eu trabalho com diferentes plataformas, diferentes angulações internas de cone Morse. Então, eu tenho que ter mais componentes digitais. Né? Mas tem uma galera, por exemplo, que gosta de trabalhar somente com prótese sobre moinha universal. Eu tenho vários amigos que trabalham com moinha universal. Ou seja, você vai ter 2 tipos, né? 4 componentes, né? 4 transferentes para moinha universal. Né? Só. É o que você precisa ter. 4 tipos. Né? E aquilo ali você vai utilizar e vai reutilizar aquilo dentro do seu consultório. Então você ganha muito tempo, você não tem um revestimento daquilo. Tá bom? Dessa forma. Então é importante a gente entender isso. Quem faz, nada contra quem faz moldagens digitais, moldagens convencionais, mas eu entendo perfeitamente que é um processo difícil, às vezes, da gente sair ali, né? Pô, o paciente já está aqui, a gente já vou moldar ele, mas a possibilidade da gente ter alguma distorção numa moldagem convencional é muito maior comparada com uma moldagem digital, com escaneamento intraoral. Pô, Max, mas você está metendo o pau aí na silicona de adição, né? O fabricante lá da silicona de adição vai te fuzilar, né? Bom, a comparação é simples. Eu sou bem, assim, quem tem mais de 20 anos de formado aí vai me entender. Né? Eu tenho 26 anos de formado, faço 26 agora. Eu comecei a moldar com alginato, né? Na faculdade, mercaptana, poliéter, né? Permelastic, emprego. Emprego ainda foi utilizado muito em prontodontia, né? Por quê? É uma evolução dos materiais de moldagem. Começou lá atrás, com as godivas, né? De baixa fusão, sei lá, alguma coisa assim, né? Alginatos, né? E vieram siliconas de condensação e siliconas de adição. Né? Vamos lá. Alginato, silicona de
condensação, mercaptana, poliéter, silicone de adição, tá? Nessa sequência de precisão. Tem um trabalho sobre isso, tá? A precisão disso. E cada material desse é uma evolução do processo, né? Quando começou com o alginato, a gente só tinha o alginato, a gente só moldava com alginato para tudo, tá? Depois vieram as silicones de condensação, que é uma evolução para melhorar a precisão comparado ao alginato, vieram as mercaptanas, depois vieram os poliéteres, tudo evoluindo uma coisa da outra, a partir da outra, e vieram as silicones de adição, que é uma evolução. Cara, supre uma necessidade, né, uma deficiência do outro. Não é? Cada material desse supre uma deficiência que o outro tinha. A evolução de qualquer coisa que a gente faz, de qualquer coisa que a gente tem em casa, no consultório, um produto que evolui, que substitui o outro, na verdade, ele é criado, ele é desenvolvido para suprir uma necessidade do outro, uma deficiência do outro. A silicone de adição veio para suprir, de repente, uma estabilidade dimensional comparada com o emprego com uma silicone de adição. E o scanner intraoral ele veio para substituir a precisão, né? A possibilidade da gente poder trabalhar com mais precisão. Então, assim, é uma evolução, pô. Não deixa de ser uma evolução. Se você evoluiu dentro do seu consultório os materiais de moldagem, obrigatoriamente você tem que evoluir também agora para o scanner intraoral, para moldagem digitais. Tá? É dessa forma. Qual foi a principal ideia do scanner intraoral? O pessoal fala assim, o scanner intraoral ele não é tão preciso. Concordo que ele não é tão preciso. Mas a precisão dele está mais diretamente relacionada ao operador e da situação clínica que está ali, do que propriamente dita o scanner. Tá? O scanner, ele lê, só que ele lê o que a gente está fazendo ali na hora. Tá? Por isso que em 2017, quando foi lançado o scanner, muita gente comprou, e eu lembro que a gente estava batendo papo uma vez no IN, a gente falou justamente isso, o pessoal acha que é só comprar. Uma vez um colega estava falando assim, o scanner não funciona, porque os meus casos ficam uma bosta. Tá, primeira coisa para você utilizar o scanner, você tem que entender de prótese, para depois utilizar o scanner. O scanner é um meio, tá, para você poder fazer. Então o scanner veio para evolução. Então se você tem esse recurso, você consegue ter mais precisão. Se você já faz bem moldagem, você vai lá, moldo bem pra caramba moldagem, gosto de fazer moldagem, com certeza seu escaneamento vai ficar muito bom. E você vai ganhar tempo. Com a possibilidade. O scanner veio com a possibilidade, assim funciona, tá? O scanner veio com a função de você poder fazer ter uma previsão do que você está fazendo. Você escanear ali e ver o erro na hora. Tá? Ver o erro na hora. E você poder fazer a correção na hora. Diferente de uma moldagem, que muitas vezes você faz um molde ali com silicone de adição com alta precisão, e há erros no processo. Né? Quem faz prótese sabe muito bem o que eu estou falando, que assim, prótese, apesar de toda a parte da odontologia, assim, prótese é uma sequência de erros. Tá? É uma sequência de erros. Próteses convencionais. Começa desde o preparo provisório, afastamento de tecidos moles e moldagem. É tudo uma sequência de erros. Tá? Se você erra no preparo, o seu preparo não vai ficar incorreto, digamos assim, né? Não tão eficiente. Seu provisório talvez não vai ficar tão preciso, seu afastamento gengival não vai ficar tão bacana e, consequentemente, sua moldagem, seu resultado não vai ser tão legal. Quem nunca passou por isso em próteses convencionais, tá bom? Quem nunca passou por isso. A vantagem do scanner é você poder fazer essa correção inicial, tá? Então, isso é a grande vantagem de você utilizar essa parte de digital. Então, se você não usa, eu aconselho você a usar. Beleza? Deixa eu falar um ok aqui pra galera, um alô pra galera aqui. Tem uma galera aqui, deixa eu ver. Guilherme Teles. Para quem não conhece, Guilherme Teles, grande amigo, tá?
dono do Smart Aligner. A gente foi parceiro durante muito tempo na Smart Solution, né? Foi onde eu comecei minha vida de implantodontia, de cirurgia guiada, foi na Smart Solution, a galera aí que hoje faz parte do meu Planning Center, tá? Mas o Dr. Guilherme Teles está por aí. Bem bacana isso daí. Tranquilo? Galera, deixa eu ver aqui que horas são, senão dá BO aqui na parada. Tá? Então, assim, é igual assim, vou entrar na parada de show, porque um cara me perguntou aqui, isso aqui ontem. Igual assim, tem uma galera ainda que insiste, gente, eu não sou contra isso, cara, mas a parada aqui é obsoleta. Tem uma galera que insiste ainda em fazer. Aí vem falar comigo que a cirurgia guiada, pô, nem tudo é guiado. Porra, aí o cara me faz uma moldeira de acetato. Velho, tu tá fazendo guiado. Tá? Ouvi isso esses dias, o cara falou assim, cara, Max, mas nem todo caso é guiado. Eu falei, beleza, mas aí tu fez uma moldeira de acetato para o mesmo caso que, teoricamente, eu faria guiado também, pelo meu método. Mas você tá fazendo guiado. Aí o cara vai lá, perde tempo fazendo molde do paciente. Olha só essa parada. Tá? Deixar bem claro que a gente eu só critico isso, né? Pô, mas você critica tudo. Porque existe um método mais preciso. Então, assim, a gente tem que estar evoluindo. Bom, isso foi bom, que eu vou falar agora, foi bom no momento da nossa vida clínica, quem usou isso. Sabe o que eu estou falando? Que eu vou falar agora. Mas se existe evolução, tá? Aí o cara vai e me fala assim, não, vamos fazer esse caso aqui, me manda mensagem mesmo, tá? Vamos fazer esse caso aqui, eu vou encerar ele, ó, caso do 11, 21 e 22. Lembra disso. O que você acha desse cara? Vou encerar ele, falei, vou encerar ele, fiz uma moldeirinha de acetato e botei umas tiras de chumbo, né, da radiografia. Falei, velho, trabalheira, hein? Porra, mas a gente fez isso junto no curso. Colega de curso. Falei, concordo. Entendeu? Só que hoje evolui essa parte, né, velho? O tempo que você perdeu moldando o paciente, mandando para o laboratório encerar, você mandando moldeira de acetato, você colando o raio da tira de chumbo, da película de radiográfica, e chamando o paciente novamente, e marcando o exame para ele, nesse tempo todo que você levou, eu já tenho um guia cirúrgico na minha mão impresso. Porque o tempo que a gente perde fazendo isso é errado, Max. Cara, não é errado, mas também não é certo. Porque você tem um método mais preciso do que isso. Se só tivesse esse método, beleza. Igual, por exemplo, hoje só tem a parte de scanner intraoral. Pô, só tem isso. Esse é o melhor. Esse é o que funciona, né? Os outros também funcionam, mas esse é o que a gente tem de mais correto agora, de mais preciso. Agora, amanhã lança uma outra parada e esse meu começa a ficar obsoleto. O que fica obsoleto é aquilo que tem outro produto, outra técnica que está suprindo uma deficiência da outra. E toda técnica tem uma deficiência. A técnica mão livre tem a deficiência de você ter um grande risco de desvio do implante. A técnica de moldeira de acetato, a gente tem uma grande eficiência de você conseguir somente uma fresagem inicial. A técnica usando guia cirúrgico impresso, existem limitações de abertura de boca, uma série de outras limitações. Daqui a um tempo vai ter outra coisa que essa técnica que a gente utiliza hoje teoricamente vai ficar obsoleta. E é isso que faz a gente mover dentro da odontologia. Mas voltando ao assunto ali do colega, eu falei assim, cara, o tempo que você perdeu isso, você já poderia ter mandado o paciente para o centro de radiologia, ele já teria feito o escaneamento, já teria feito a tomografia, e você já teria mandado para o centro de planejamento, e você já teria um guia cirúrgico altamente preciso. Agora você resolveu fazer uma moldeira de acetato para fazer uma cirurgia, e detalhe, fazer uma cirurgia à mão livre. Isso não faz sentido. Nenhum. Tá? O negócio é que a galera... Vou falar uma parada aqui. A galera tá na zona de conforto, né? Acho muito legal isso. A galera tá na zona de conforto. Cara, mas a gente tem que aprender, uma coisa que eu aprendi, que eu falo até para os alunos, tá? A gente tem que aprender a curtir o desconforto. Entendeu? Curtir.
curtir o desconforto. Entendeu? A zona de conforto é moleza dentro da odontologia, mas a gente tem que curtir o desconforto. Deixa eu ver aqui, Fabrício. Pedi um escaneamento de um paciente edêntro para a confecção do guia, mas a radiologia disse que não tem como fazer quando não tem dentes. Não entendi nada. Bom, vamos lá. Você pediu um escaneamento intraoral para fazer a confecção do guia na radiologia. Não tem como fazer quando não tem dentes. Cara, olha só. Várias coisas aí. Ó, quem tiver na live aí, me ajuda aí. Fabrício. Ah, beleza, Fabrício. Cara, agora que eu notei que é tu. Tá bom? Fabrício aqui é parceiro, já fez curso. Cara, olha só. Dentro inferior, o que acontece? Como é que o scanner funciona? Vou simplificar a parada para vocês aí. O scanner ele funciona através de leitura, né? Só que o scanner ele precisa ter uma referência fixa, tá? Para começar a ler, tipo assim, que eu falo, é muito engraçado isso. O scanner é burro, tá? Muito burro. Quem é inteligente é o escaneador, a pessoa que escaneia. Tô rindo sozinho aqui, é louco, né? Você tá fazendo uma live rindo sozinho. O scanner é burro, tá bom? Ele precisa de uma referência fixa, que quando ele olha, por exemplo, se ele vai fazer um escaneamento de mucosa inferior, principalmente, que é mais difícil, o scanner dá uma surtada, qualquer movimento de assoalho de boca e de bochecha, o scanner perde a referência, por isso que ele para de ler, então dificulta, tá? Superior dá para fazer, tanto que já tem hoje fazendo gente prótese total, tá? Prótese total. Pronto aí, tá o Lincoln aí, ó. Lincoln do lado da Slice, tá? O parceiro lá, Vinícius. Tá? Quem não conhece, vale a pena conhecer o serviço deles. Aqui não tem essa não, gente. Não sou presa a ninguém não, falo todo mundo. Porque eu conheço o serviço, tá? E eu tenho acompanhado aí, o cara faz um trabalho bem bacana. Então, assim, quando é inferior, ainda, eu vi poucas pessoas fazerem isso, tá? Poucas pessoas, mas muito limitado o escaneamento inferior, muito limitado, tá? O inferior ainda a gente precisa moldar. É a única situação que a gente precisa moldar é o inferior, principalmente aqueles casos edêntros, cara, que sabe aquela parada que o paciente abre a boca e você não vê rebordo? Então não adianta, tem que escanear, tá? Tem que moldar. Aí escaneia o modelo, perdão. O cara sempre confunde essa parada, moldagem, molde, modelo. Bom, no superior dá para fazer. Tem gente fazendo prótese total, já impressa através de escaneamentos superiores. Agora, inferiores, assim, eu posso estar muito desatualizado, quem tiver aí essa informação, tiver técnica para isso. Quem tiver técnica para isso, pode postar aí, tá? Então, assim, o inferior, ele é mais difícil. Agora, para escanear de boa, já que se você pedir um escaneamento de um paciente dentro para a confecção do guia, para radiologia, a primeira coisa que eu quero saber de você é se você vai fazer guiada, né? E se você seguiu todos os protocolos para fazer dentro, dupla tomografia, né? Fazer indexação do guia, essas paradas, tá? Se você tem uma prótese total, bem adaptada, tá? É uma dica, tá, gente? Se o paciente tem uma prótese velha, lá tem que trocar, tá? Tem que ser uma prótese total já bem adaptada, você vai utilizar essa prótese como guia, tá? Então, se você já tem ela indexada, você não precisa, a própria tomografia da prótese vai gerar já a referência, tá? Já vai gerar bem a referência para você, tá bom? E foi o que o Lincoln falou isso, você pode tomografar a prótese do paciente, porque ele falou, desde que seja bem adaptada, precisa. E além da adaptação, ela precisa, ela não pode, anota aí, não pode, de todas as formas. A prótese, para ser tomografada, ela não pode ter material reembasador, tipo aqueles softs, tá bom?
Não pode. Se tiver isso, dá um BO, tá? Na hora de fazer a tomografia. Dá artefato. Aí, quando tem artefato nessas próteses, a galera do planejamento, cara, na boa, escorre até uma lágrima da galera, né? Quando tem artefato, né? Porque é mais um trabalho que eles vão ter na hora de fazer um alinhamento das imagens, né? Então, assim, essa é a dica da parada aí de vocês, tá bom? Dessa forma. Fala, parceiro, tudo bem? Doutor Pedro, tá? Do meu Planning Center, tá? Parceiro, né? Suspeito de falar, né? Suspeitaço de falar, tá bom? Dessa forma, tá? Então, assim, deixa eu ver. Entendeu aí, Fabrício? Entendeu, né? Só tomografar a prótese, tá? Fazer dupla tomada. Ah, tem uma parada bem bacana também. Tem que orientar o centro de planejamento, assim, perdão, gente, a radiologia, na hora de tomografar essa prótese, tá? Tem umas técnicas para tomografar, não pode, como eu falei, não pode prender com durex, não pode prender com elástico, a base tem que ser de isopor, enfim, tudo isso são todos, digamos assim, diretrizes para quem faz implantodontia guiada, tá bom? Senão o centro de planejamento dá uma surtada lá, na hora que ele vai pegar a prótese, pô, tá tudo detonado, cheio de artefato, enfim, tem essas referências, essa interferência, desculpas, essas interferências, tá? Dessa forma. Ficou claro aí? Ficou, né? Ficou claro aí. Beleza? Ficou claro para a galera essa parada do digital? Né? Então, assim, hoje, a gente, obrigatoriamente, se a gente faz cirurgia guiada, né, a gente faz a implantodontia guiada. Então, hoje eu não faço mais cirurgia guiada, né? Eu brinquei esses dias, não faço mais. Né? Então, a galera até mandou direct. Como assim, Marco, tu não faz cirurgia guiada mais? Eu falei, não, cara, eu não faço cirurgia guiada mais. Então, eu faço implantodontia guiada, tá? E essa implantodontia guiada, ela é, digamos, mais completa do que a implantodontia, a cirurgia guiada que a gente fazia lá atrás, tá? Fazia lá atrás. Beleza, Fabrício, entendeu, né? Qualquer coisa me manda mensagem, tá, Fabrício? Tá? Qualquer coisa me manda mensagem aí e a gente vai orientando você aí, sem problema nenhum, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar sempre com uma implantodontia guiada, porque a gente vai deixar de instalar somente os implantes e a gente vai fazer basicamente todo o processo na hora da cirurgia. Então, quando a gente fazia cirurgia guiada, a gente só fazia instalação do implante. Hoje a gente tem a opção de escolher ter vários recursos, né? A gente tem tamanho de componente, perfil de emergência. Cara, lá atrás, hoje, cara, é uma parada muito doida, né? Pô, agora a gente tem que escolher perfil de emergência, fazer perfil de emergência na mão, né? Hoje em dia, com a segmentação dos softwares, né, cara, já vem o perfil de emergência do dente. Então, isso facilita bastante para a gente trabalhar. Né? Então, isso é sim uma implantodontia digital, é sim uma implantodontia guiada, uma odontologia guiada. Né? Então, a gente precisa entender dessa forma. Tranquilo? Me perguntaram aqui, isso foi de ontem, tá, gente? Se existe alguma situação que eu não faria. Tem. Um caso que eu não faria. Um caso que eu não fiz cirurgia guiada. Tem um caso que você não fez cirurgia guiada, depois que você começou a fazer cirurgia guiada? Tem. O caso que eu não fiz ainda. Tá? O caso que ainda vou fazer, eu não fiz cirurgia guiada ainda. Eu vou trabalhar com ele daqui a um tempo. Tá? Não, cara, não tem como. Bom, não tem como. Hoje, os kits de cirurgia guiada, eles evoluíram muito desde que começou. Para vocês terem ideia, eu não sei aí a experiência de cada um, se todo mundo faz cirurgia guiada ou não, né? Mas a gente começou com kits. Aí que tá, cara. Se o raio do kit evolui, por que tu não evolui dentro do consultório? Utilizando scanner, aproveitando os recursos dos kits de cirurgia guiada, da implantodontia guiada. O kit evolui. Quando eu comecei, não sei quem tem mais experiência aí do que eu, tem gente que tem mais experiência do que eu aí, eu comecei com um kit pré-histórico que só tinha broca longa, cara, e a broca era mega grande, entendeu? Eu não conseguia fazer dente posterior.
tá? E era mega limitado. E o pior disso tudo, gente, era que o fabricante não tinha reposição. Quando eu precisava, por exemplo, quais são as brocas que mais detonam no seu kit de cirurgia guiada? Conta aí para mim. Que mais vão embora no seu kit de cirurgia? Eu falo aqui de cirurgia guiada, tá? Ou de implante também. Quais que vão mais embora? Tá? Normalmente são as brocas iniciais, né? A de 2 e a por 3,5. Por quê? Porque você sempre vai trabalhar com ela em 100% dos casos. A de 2 e 3,5 você vai trabalhar em 100% dos casos. Né? As outras vai depender do diâmetro do implante que você vai trabalhar. Mas a de 2 e a de 3,5, né? Eu estou falando assim, a broca para implante de 2 e para implante de 3,5, independente assim, do diâmetro da broca, se ela é 2,8, se ela é 3,0, assim, independente. As duas primeiras brocas, a lance, né, que é inicial, que é a 2,0, ou helicoidal, enfim, que o pessoal fala aí, são as que mais vão para o beleléu, né? Por conta do atrito que a gente tem dentro do passador de fresa. Deixar bem claro isso. As outras vão acabando com menos frequência. Então a gente gastava muito essas brocas, né? E não tinha reposição, porque a própria empresa não sabia da parada da cirurgia guiada. Então, quando eu tinha, olha só que louco isso, quando eu tinha que ter reposição do kit, eu nunca comprei uma broca de reposição do meu kit antigo, da empresa que eu trabalho. Nunca comprei uma broca. Eu acabava ganhando os kits, porque não tinha broca de reposição, eles não tinham reposição. Então, eles me davam os kits, né? E eu ia fazendo a reposição, até mesmo para poder conhecer a técnica, melhorar a técnica. Aí hoje não tem mais isso, né? Hoje em dia a gente consegue trocar, né? Isso. Então, assim, a gente faz em todos os casos, não tem essa. Hoje os kits evoluíram bastante, né? Hoje em dia a gente tem broca curta. Broca curta foi, digamos assim, a broca curta já existia, né? O que não existia é a aplicação dela dentro de um kit de cirurgia guiada, né? Ela já existia no kit convencional, tanto que a gente utilizava a broca curta, né? E fora outras coisas. Então o kit evoluiu. E agora, esses dias eu vi um kit cirúrgico bem bacana, cara. Que, assim, eu acho que vai ser uma tendência, as empresas tinham que pensar sobre isso, essa parada, tá? Um kit bem versátil que eu acho que vai ser uma evolução bem bacana aí se realmente vingar isso. Eu acho que vinga, porque, cara, é uma ideia, eu já tinha isso na minha cabeça há muito tempo atrás, e é uma ideia bem bacana, tá? Deixa eu acenar para a galera aqui, que a galera tá, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, quiser participar também, clica aí, ó. Quero participar da live, quero te fazer uma pergunta ao vivo, né? Aí eu me pergunto aí que eu paro e a gente faz uma pergunta ao vivo, tá? Ao vivo. Bom? Então, assim, o meu sonho de consumo, digamos assim, o kit ideal hoje, pensa quem faz cirurgia guiada aí, tá? O kit ideal hoje seria um kit, digamos assim, dentro da sua empresa, que você pudesse fazer tanto a cirurgia, digamos, à mão livre, convencional, quanto a cirurgia guiada, tudo dentro do mesmo kit, tá? E isso tem como fazer. Já tem empresas já pensando nisso e já tem coisa no mercado aí. Um kit onde você, naquele mesmo kit, com a mesma fresa, você faz a cirurgia mão livre em áreas, por exemplo, que você não vai ter nem como encaixar um guia. Tem situação que, camarada, o paciente abre a boca, né? Abre assim, não consegue nem abrir, né? Então, você vai conseguir utilizar esse guia, esse kit, para fazer uma cirurgia, de repente, à mão livre, né? E esse mesmo kit, as mesmas brocas, você vai utilizá-las para fazer através de um guia cirúrgico. Ou seja, não existe mais a parada, não existirá mais a parada de você ter dois kits, um para cirurgia convencional e outro para cirurgia guiada, para cirurgia guiada, tá? É uma evolução, da mesma forma que houve evolução dos kits cirúrgicos. Quem trabalha com implante há muito mais tempo aí sabe disso. Começou com o primeiro kit, né? Depois veio o segundo já melhorzinho, aí melhoraram as brocas viraram brocas, né, com revestimento DLC, né? Agora é chique, né? Revestimento DLC. É isso mesmo, né, que eu tô falando, né? Não sei. Tá? Então, assim,
tá ficando bacana, aí tem, né, os outros sistemas, enfim, tá ficando bacana, tá? Então é o sonho de consumo aí da gente que faz cirurgia ter um kit universal, que em alguma situação, nada é perfeito, nada é preciso, né? Claro que da mesma forma que cirurgia mão livre há limitações, muito mais limitações do que cirurgia guiada, a cirurgia guiada também há limitações e pode haver algum momento que você precisa lançar a mão da cirurgia mão livre, tá? Eu acho que esse momento é quando há algum BO durante o processo, né? Ou quando, de repente, você não se atentou à abertura de boca do paciente, enfim, ou fraturou o guia cirúrgico, enfim, aí começa a dar esses... Você precisa lançar a cirurgia mão livre. Beleza?